Podemos então? Vamos começar uma revisão então? Bom, a ideia de orientação a objeto, a gente viu a questão da abstração, né? As operações que vocês queriam na prova lá. Fica tranquilo, a gente vai fazer questões teóricas nessa prova também, que daí fica tranquilo. Aquilo que não caiu na outra prova vai cair nessa, certo? É, todo o resto que faltou, né? Oi? Tudo, vai cair tudo. É. Então, o que acontece? Dentro da ideia da orientação a objeto, a gente sempre vai pegar um problema e desse problema a gente vai fazer as operações da abstração. Dentro dessas operações da abstração, nós temos o que era mesmo? Generalização, especialização, classificação, instanciação. Que isso? Não, não, peraí, dá licença. Vai lá, por favor, vai lá. Como assim? Você com vergonha? Vamos lá, vamos lá. Classificação e instanciação, generalização e especialização, agregação, decomposição e associação. Bom, então, dentre as operações da abstração de um dado problema, a gente vai gerar como resultado o quê? O que que é o resultado das operações da abstração? Não. Não. Você vai usar as operações da abstração em cima de um problema e ele vai gerar como resultado o quê? Sim, o resultado é o quê? Mais especificamente, não. Não. Eu pego um dado problema, eu executo as operações da abstração e ele gera como resultado o quê? A solução é o quê? Não. O que que é o resultado da abstração? Ah, meu Deus. Oi? Começa com D. Não. Um diagrama de classes. Certo? Então, o resultado da abstração vai gerar um diagrama de classe. Por quê? Através do processo da abstração, eu vou dizer se eu vou decompor o meu problema em outros subproblemas, certo? Em outras partes, que daí envolve a interface, que daí envolve a questão de um programa, certo? Né? A decomposição de um problema, né? No problema do quadrado, a gente tem o programa, tem a interface e tem a classe quadrado. Com base nisso, a gente consegue resolver um problema, certo? Então, isso é resultado do processo da abstração. Por isso que na prova cai diagrama de classe. Dado um problema, você tem que implementar um diagrama de classe, certo? E podem ficar tranquilo que em todas as nossas provas vocês vão ter que fazer um diagrama de classe. Porque é baseado nesse diagrama de classe que a gente implementa a solução, certo? Bom, muito bem. Então, o que acontece? Levando em consideração que um problema computacional, você tem que ter como resultado uma aplicação. Por isso que nós temos a classe programa, certo? E baseado nisso, ele vai ter que ter uma interface. A interface pode ser uma aplicação desktop, pode ser uma aplicação console, como nós estamos fazendo, pode ser uma aplicação web, pode ser uma aplicação mobile, certo? Cada um tem uma interface diferente, certo? Eu posso desenvolver para Windows, eu posso desenvolver para Linux, eu posso desenvolver para Mac. São interfaces diferentes. Por quê? Porque cada um tem uma forma de gerar a apresentação dos dados, certo? E ela pode ser sem nada gráfico, que é a solução console, certo? Então, por isso que no processo da abstração, a gente cria a classe programa, a gente cria a classe interfaces, onde, neste caso da interface, como é uma solução console, ela não vai ter objetos porque ela não tem formulário. Mas depois que a gente implementar, entender direito os conceitos básicos da orientação a objeto, a gente vai implementar ela com a aplicação gráfica. E depois vocês vão implementar ela no formato web,
que vai poder trabalhar o formato criando API, criando. Vocês viram em programação web, computação 2 o formato de desenvolvimento criando API, ou estão vendo, né? Luciano, certo? Então, o que acontece? Pode ser esses formatos, certo? E daí por quê? Porque amanhã no mercado vocês vão trabalhar criando uma aplicação desktop, criando uma aplicação mobile, criando uma aplicação web ou em nuvem, por exemplo, certo? Que vai gerar resultados para vários ambientes diferentes, ok? Então, dentro desse conceito, nós temos a ideia de que eu vou ter uma classe de valor, como é dito, que é a classe aqui neste caso quadrado, né? Eu vou ter uma interface que vai pedir dados, né? Aqui no caso era para pedir o lado, mas eu posso ter peça dados, certo? Não especificamente que tenha que ser somente um atributo, mas eu posso pedir vários atributos para a interface, né? E eu tenho que mostrar resultados. Dentro do conceito de orientação a objeto, eu não tenho o read line ou write line em classe. Só vou ter read line e write line, se vocês observarem, só onde? Só na interface, certo? Então, na classe programa, eu não tenho read e não tenho write, certo? Na classe quadrado, eu também não tenho read, não tenho write. Eu só tenho operações. Aonde que eu vou ter? Vou ter na classe interface. Então, se vocês em algum momento na prova forem colocar read ou write ou console.readline ou console.writeline e que não seja na classe interface, está errado. Porque qual que é o objetivo de fazer esse processo? O objetivo é que eu tenha uma mesma aplicação e que eu possa trocar a interface de console para desktop, sem ter que mexer o resto da aplicação. Eu tenho uma aplicação desktop, eu quero colocar ele na web, que eu só mexo na classe que tem a ver com a interface, que eu não mexo com a classe em si, certo? Isso garante uma portabilidade no processo. Depois, mais para frente, a gente vai ver que tem uma classe que trabalha com banco de dados. Aí, se eu vou trocar o banco de dados, eu só troco aquela classe. O resto fica totalmente igual. Aí a pessoa pode estar trabalhando com mobile, pode estar trabalhando com web, pode estar trabalhando com desktop, as regras são as mesmas. Caso contrário, se você for fazer, esse é um dos motivos porque a gente mudou para C Sharp, porque eu consigo fazer ele console, consigo fazer ele desktop, consigo fazer ele web, consigo fazer ele mobile, certo? Consigo colocar ele na nuvem. Ou seja, com a mesma linguagem, consigo trabalhar com todas as modalidades, certo? Do contrário, vão estar vendo web com Node. Node é front e back. Posso fazer front-end, posso fazer back-end. Aí o que acontece? Mas eu tenho uma aplicação que é desktop. Se eu for fazer uma aplicação igual em Node, nem sempre vai bater exatamente as mesmas regras, certo? Então, de repente, vamos dizer assim, a pessoa está numa loja, a loja tem uma aplicação, na loja ele tem uma regra de que o cliente ele precisa ter o CPF. Ele vai lá e cadastra os dados, aí ele vai com uma aplicação web, e na aplicação web, no cadastro dele, ele não encontra o CPF, mas na loja tem. Ou o contrário, na loja tem, chega lá no web, não é obrigatório. Mas aí a regra não fecha, não é isso? Aí o cara pode fazer um cadastro lá e ir lá comprar na loja, e daí não tem o CPF. Aí não fecha para você emitir a nota. Certo? Então, as regras de negócio que envolvem, ela tem a ver justamente para que você consiga trabalhar. Tem muitas empresas que vão ter 2, 3, 4, 5, 10 sistemas dentro da empresa? Vai ter empresas que têm vários sistemas diferentes. Alguns casos vai ter que cadastrar de novo, vai ter que cadastrar de novo. Só que quando você cadastra os dados de um cliente, de um produto, de um fornecedor ou regras financeiras, se não ficar exatamente igual, o que pode acontecer? Em algum momento pode dar um furo. Pode não bater a confronto das informações. Se não bate, o que ocorre? Dá inconsistência. Se deu inconsistência, alguma coisa não está certa no negócio. Certo? Bom, o que nós vemos mais? Vemos que dentro da ideia das classes, de modo geral, a gente tem a ideia de que eu tenho o nome da classe, certo? Eu vou ter os atributos. Os atributos podem estar atributos e métodos. Eu posso estar num conceito que ele está privado, que vale somente para a classe, certo?
eu posso ter ele protegido, que serve para a classe e seus herdeiros. As classes, a gente não viu herança ainda, mas logo em seguida nós vamos ver, serve também para os seus herdeiros. E, e temos os métodos que são ditos públicos, ou seja, a ideia de que para acessar uma classe, eu vou ter operações que eu posso conversar com a classe e ela vai me fornecer certas informações através dos métodos públicos. Ah, mas eu não poderia fazer tudo público? Fica fácil resolver? Mas a ideia de criar orientação a objeto é justamente para garantir segurança nas informações. E essa segurança acontece por quê? Porque eu tenho métodos ditos privados e protegidos, que são métodos inacessíveis para qualquer um. Se fosse acessível diretamente, ele estaria, é melhor desenvolver estruturado, certo? O formato estruturado. Então, o conceito de ter público, private e protected, ele leva em consideração que você vai ter cláusulas que vão proteger parte das informações, certo? Ela vai fechar os dados, vai estar encapsulado esses dados e eu não vou ter acesso direto, qualquer um tem acesso direto a essas informações, ok? E o que que nós temos? Temos a ideia de que os atributos são definidos, eu vou ter os métodos que também vão ser definidos, e dentro dos métodos tem um conceito, no caso do Delphi, que eu tenho lá a ideia de constructor e destructor, que seja, eu vou construir um objeto e eu vou destruir esse objeto, certo? Então eu tenho que declarar explicitamente que eu quero construir. Ah, e eu tenho o caso de constructor que não tem nada, é simplesmente begin e end, mas eu tenho que declarar ele igual. Se eu não declarar, ele não vai funcionar. E aqui no caso do Delphi, ele tem o nome da classe, ponto constructor, nome da classe, ponto destructor, nome da classe, ponto, ou seja, a parte de cima aqui, que é a parte interface aqui, ele até aqui ele define o que seria o header, mais ou menos o que tem lá em estrutura de dados lá, que você tem o ponto H e ponto C, certo? Então eu tenho ponto H, que seria aqui a parte, o header do que é a classe, e a parte do implementation é como se fosse o ponto C lá da estrutura de dados, certo? Onde eu vou ter a implementação com todos os métodos propriamente dito. Até aqui eu tenho só o cabeçalho, só o que chama a cabeça, o arquivo que vai ter a leitura, que vai dizer o que eu preciso. E aqui embaixo eu vou ter a implementação correspondente, certo? O mesmo acontece aqui. Então, aqui eu já tenho uma situação de uma das propriedades, que é a agregação. Um programa vai ter que ter o objeto, aqui no caso que é um quadrado, e eu vou ter que ter a interface, certo? Que é onde eu vou me comunicar, né? E daí eu tenho os métodos que são constructor e destructor, e neste caso eu tenho um executes, que vai fazer o quê? Aqui eu estou construindo os objetos que eu estou definindo em cima, na cláusula aqui em cima do private, e no destructor eu estou, respectivamente, destruindo esses objetos. E no executes eu estou mandando executar as operações. Eu começo com a interface pedindo os dados, aí eu vou pegar o objeto e vou setar o que eu li na interface e vou mandar executar e mostrar os resultados na classe, no método executes, que é a última linha que está aqui. E quando ele encerra o executes, ele já automaticamente vai destruir o programa. Onde que a gente vê isso? No project, né? No project eu tenho lá a declaração do programa, que foi declarado como classe lá, que a gente viu. Na declaração do programa, eu tenho o objeto que está sendo instanciado, aí o programa é o objeto, o é para indicar o objeto, né? E aqui o nome da classe com seu constructor. Eu vou mandar executar e na sequência eu vou mandar destruir. A vantagem que tem do Delphi é o quê? É tudo bem explícito. Begin, end, onde começa, onde termina, var para declarar variáveis, e ele tem uma sequência coerente daquilo que vai precisar. Eu tenho constructor, tenho destructor, ele está tudo declarado da forma que tem aqui. O que acontece quando a gente muda isso para C Sharp? Certo? O que muda dentro desse contexto? Então, o que nós temos? A classe em si, dentro do C Sharp, eu tenho a ideia de que eu tenho o termo class e o nome. Protected, Private, Public. Esse public aqui, ele está... Então, aqui as cláusulas são as mesmas. Em C Sharp, inverte-se a declaração. Eu tenho private, tenho o tipo
que neste caso está double, né? E depois eu tenho o nome da variável. No Pascal é o contrário, eu coloco o nome da variável primeiro, depois no final eu coloco o tipo, ok? O que que eu tenho? Esse camarada aqui, que simplesmente está public quadrado, é o constructor do C Sharp, certo? Não tem a palavra explícita dizendo que é constructor. Simplesmente eu tenho public e o nome da classe, certo? Ó, public e o nome da classe. Esse é o constructor. Esse segundo aqui também é sempre. Por que que sempre vai ser public? Porque para construir o objeto ele tem que estar aberto, ele tem que estar livre para poder fazer. Se eu tiver um constructor private, ele vai servir para quê? Certo? Não vou ter acesso a ele, né? Então, para ser constructor, ele tem que ser sempre public. Diga. Então, você tem a área perímetro como private. Dá para ter acesso dentro do private? Sem dar protected? Só esse private não esquece. Só essa classe. Ó, vou voltar aqui, ó. Se eu fizer tudo como public, eu perco o recurso principal da orientação objeto, que é ter os dados protegidos, ter ele guardado, certo? Então, não faz. Se for fazer tudo como public, aqui, ó, aqui está lá do área e perímetro, está com private, certo? Poderia estar com protected, mas igual. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho protected, private, private. São os atributos que estão sendo declarados. Só que a diferença dentro do Delphi, eu tenho aqui o type, e quando eu coloco private aqui, eu estou colocando os atributos que eu estou trabalhando aqui. E como são os atributos que eu estou trabalhando aqui, o que que vai acontecer? Ele vai me determinar, desliga esse negócio aí. O que que acontece? Ele está aqui como private, eu tenho os atributos privados. Os métodos aqui, ó, eu tenho constructor, destructor, ele nem coloca como sendo public ou private, ele está tudo em public, certo? Ó, gets e sets, ó, tenho gets e sets, tudo é público. Mas eu posso ter cálculos que são colocados de forma protegida, que ninguém vai ter acesso a não ser a própria classe, certo? A mesma coisa que é aqui, ó, é o mesmo que está aqui no C Sharp aqui, ó, protected, private, private. Quem que é public? Constructor. Fez sentido? Então, colocar tudo como public não faz sentido dentro de orientação a objeto. Se for colocar tudo public, faça estruturado. Já aí já vai estar tudo exposto escancarado. E por que que não faz tudo estruturado? Tem gente que implementa estruturado ainda? Mas para quê? Será que, vamos dizer assim, vocês estão aqui para fazer uma faculdade, para fazer projetos? A ideia de fazer a faculdade é porque, teoricamente, vocês vão estar requisitando uma vaga num ambiente corporativo, certo? Se estão buscando uma vaga no ambiente corporativo, significa o quê? Significa que seja para aplicações grandes, certo? Dentro da ideia de fazer para aplicações grandes, que sentido faria colocar tudo como public? Os dados podem estar expostos. Por exemplo, ali no private ali, vamos dizer, um sistema de folha de pagamento, onde tem desconto do INSS, que é 11% e não se mexe. Daí ele estaria ali. Seria um método privado ou protegido, Uhum. protected, certo? É porque o que que é o vazamento? Vocês sabem, entendem o que que seria um vazamento? Você tem uma aplicação rodando, certo? Você consegue acessar o endereço de memória que o programa está utilizando. Se você consegue acessar o endereço de memória, que é o problema que tem com a linguagem C. A linguagem C não é recomendada mais para o desenvolvimento de aplicações, porque eu consigo, de alguma maneira, acessar diretamente o endereço de memória. Se eu consigo acessar o endereço de memória, vamos dizer que seja o imposto 11%, e mudo lá para 15%, ou para 10%, ou para 5%, certo? Ele vai fazer o cálculo errado, não vai? Se eu consigo acessar esse campo, significa que consigo acessar outros campos, certo? Já no conceito orientado a objeto,
ele leva em consideração o conceito de ponteiro, mas que o endereço não está exposto. Por isso, quando é colocado dentro de uma cláusula protegida ou privada, significa que eu não vou conseguir acessar, não vou conseguir localizar aquele endereço de memória. Se eu não consigo acessar o endereço de memória, não consigo modificar, certo? É esse o trâmite que contemos, certo? Então, se eu observar aqui, ó, o que tem lá no Delphi, eu tenho o nome da classe, não tenho tipo, ao private, protected, eu coloco atributo, atributo. Lá no Delphi também posso colocar campo a campo, sim, mas nunca vou colocar atributos na forma public. Se eu colocar na forma public, significa o quê? Está tudo aberto. Se está tudo aberto, é a mesma coisa que desenvolver estruturado. Se é a mesma coisa que desenvolver estruturado, para que que vai fazer? Quantas linhas deu o programa no quadrado, no estruturado? Sete. Pois é. Quantas deu aqui? É. Certo? É múltiplo, é quase parecido, certo? Então, o que acontece? Aí, aqui, constructor é para inicializar variáveis. Eu posso inicializar variáveis colocando o valor já default, né? O valor que eu quero que comece aqui, ó. Aqui, ó. Zerei todos eles. No C Sharp, posso fazer a mesma coisa. Eu vou zerar os valores e vou colocar eles com valores para inicializar, certo? Ó, aqui está só o lado. Eu posso colocar área. E por que que eu tenho que inicializar variáveis? Porque de repente eu posso ter lixo. O destructor não serve para mais lixo. Não. O C Sharp não tem destructor. O C Sharp tem um conceito chamado Garbage Collection, que é o mesmo princípio do Java, e que permite que ele gerencie essa questão. Ah, essa variável não está sendo mais usada. Vai lá e libera espaço de memória daquela variável. Não está sendo mais requisitado, certo? Mas é um risco, né? Não, Não? não. Não é um risco. É um conceito que já foi declarado que já é fácil de identificar, né? Então, aqui, ó, neste caso do constructor do quadrado, ele é um constructor que inicializa valores. No caso, eu vou construir o objeto, eu vou atribuir o valor do lado específico. Aqui, eu também poderia dizer que eu tenho lá área recebe zero, perímetro recebe zero, certo? Você não fez isso assim, eu perdi de novo. É porque eu tenho duas situações distintas. Ou eu utilizo ou esse constructor que está aqui, ou eu utilizo esse constructor que está aqui. Não vou usar os dois ao mesmo tempo. O que que seria esse constructor aqui em particular do quadrado? Seria, quando eu estou criando a classe aqui no programa, ó, eu criei o quadrado aqui, certo? Eu declarei o quadrado aqui, esse cara aqui é o constructor dele, certo? É o quadrado igual a new quadrado, certo? Mas eu poderia, aqui no programa, no execute aqui, ao invés de eu instanciar ele aqui, eu poderia simplesmente vir aqui no private, aqui, ó, ou protected, vamos dizer lá, protected, e colocar lá, quadrado, o qua, certo? Declarei o objeto quadrado, o qua, certo? E a hora que chegar aqui no executes, aqui, ó, não vou instanciar ele aqui no programa. E vou fazer o quê? Vou chegar aqui, ó, e vou colocar o qua igual new quadrado entre aqui. Aqui eu teria que ter, vou ter que colocar uma outra variável aqui. Double m lado recebe zero, m lado recebe aqui. E daí eu coloco o quadrado aqui e coloco m lado aqui. O que que acontece? Ele vai, ó, vou deixar espaçado aqui. Vamos colocar esse cara para baixo. Ó, o que que ele fez aqui? Eu declarei a variável recebeu aqui, certo? E eu chamei o qua
e instanciei o objeto OQA aqui, não no constructor. O constructor é esse cara aqui, ó. O nome da classe é programa, com public, certo? Ao invés de instanciar no constructor, instanciei em tempo de execução. Eu declarei ele aqui em cima, ele está declarado. Da mesma forma que foi declarado aqui, certo? Só que um foi private, outro foi protected, certo? Aí o que acontece? Quando eu venho aqui, ele vai instanciar e já vai ter o valor. Já nesse outro lado aqui, não. Eu posso aproveitar aqui, ó, e fazer, ao invés de fazer desse jeito aqui, eu posso colocar M lado, ele vai setar o mesmo valor. Só que neste caso ele está setando. No outro caso, ele já está construindo, colocando o valor. Deu para entender? Um é o constructor inicializando o valor. O outro, eu construí o objeto e eu estou setando o valor dentro da classe, dentro do objeto. Tá certo? Então, o que que se tem aqui? Eu tenho a classe. Por isso, eu posso colocar, repetir, né? Neste caso, eu não preciso colocar o dias. Por que que eu não preciso colocar o dias? Porque eu não tenho parâmetro área e perímetro. Ah, mas eu posso construir o objeto setando só parte dos atributos? Posso. Só aqueles que eu vou ler, que eu preciso como sendo o argumento de entrada, aqui no caso, certo? Eu preciso dele para poder calcular o quadrado, não preciso. Vou precisar do lado. E o C# permite que eu coloque o mesmo nome do atributo. Aqui está lado minúsculo, aqui no parâmetro está lado minúsculo, certo? O Delphi já não permite esse tipo de situação, de colocar o mesmo nome. Ele vai reclamar que o nome já está declarado, que ele não pode. Aqui também eu poderia ter o constructor que inicializa, eu só não criei ele aqui. Poderia ter dois constructors? Posso ter dois constructors. Quanto constructor posso ter dentro de uma classe? Hã? Um monte. Quantos destructor eu tenho? Só um. Certo? Tá claro aqui o processo? Então, o que ocorre? É, para liberar aquele espaço de memória. Não é lixo, ele vai liberar o espaço de memória que ele está alocado. É, utilizando o programa, tá? Aí o que ocorre? Diferenças aqui, ó. Esse recurso aqui, ó, public double lado, com L maiúsculo. Aí, aqui tem, isso aqui é uma, vamos dizer assim, é uma prática específica do C#, certo? Porque o conceito em particular, padrão, que se usa dentro da orientação a objeto, é criar o get e o set, certo? Eu tenho um get, eu tenho um set, certo? São dois métodos distintos. Um vai receber o valor e vai colocar o valor dentro do objeto, que é setar, e o outro vai extrair o valor do objeto através de um get, certo? Geralmente, todos os atributos que têm declarado, eu supostamente vou ter ou um get, um set ou os dois, certo? No caso, tem alguns atributos, aqui no caso da área e perímetro, eu só tenho get, não tenho set. Por quê? Porque é o valor gerado pela própria classe, certo? Então, não vou ter get, não vou ter set, ó, só tenho set lado e o restante não tem, só tenho get, certo? Dentro da ideia no C Sharp, eu tenho o quê? Eu tenho o conceito de que para criar gets e sets, ele é mais sutil. Então, quando eu tenho public o nome da classe, ele é um o que é? Constructor, certo? Posso ter parâmetro ou não, mas ele é um constructor. Quando eu tenho public tipo, certo? Aqui, ó, tenho double. E está em letra maiúscula, observe que os atributos em C Sharp a gente começa, é tudo minúsculo. O C Sharp é case sensitive, assim como o C. O Delphi não é case sensitive. Posso colocar maiúsculo, minúsculo e vai funcionar igual. Eu considero o mesmo. Aí o que acontece? Tudo que tiver iniciando em maiúsculo, ele vai estar com get e set. Sendo que get indica que ele vai sair o valor que está no atributo. E set, ele vai pegar o valor e vai atribuir para esse valor, certo? O C Sharp ele tem pelo menos umas três maneiras de fazer get set, certo? Nós vamos utilizar essa. Não, É, então, tudo que é uma letra maiúscula tem tudo get, set, double.
certo? Por quê? Ah, mas tem os outros padrões. Tem, né? Nós vamos usar isso aqui. Então, se você fizer diferente, vai estar errado. O pior é que eu não vi os caras usando a flechinha, assim, igual o senhor tá usando. Então, Diferente. mas é porque esse é o mais próximo, o mais razoável que você vai ter do conceito geral que é usado pelas outras linguagens. E como o papel aqui não é que vocês fiquem exclusivamente trabalhando com C Sharp, mas consigam trabalhar com outras linguagens, então a gente vai adotar esse padrão que está aqui, certo? Aí o que acontece? Eu tenho a letra maiúscula? Não tenho o set, significa que só tenho o get, certo? Ele vai funcionar? Vai funcionar, ok? Aí aqui eu tenho um método que é calculado. Ah, é void. Mas por que que na classe ele é void? Calc área fazia sempre retornando um float, um double, não é isso? Calcular perímetro também. Por que calc área e calc perímetro é void? Não é float, não é double. Só vai chamar. Oi? Não é bem isso. Só, Oi? Por causa do outro get? Não. Não. você não tá mostrando? Oi? Ele está só calculando a área, você vai só mostrando. Não. Não tem que retornar nada no outro, ele só altera o valor e vai embora. Não, você já pega o valor, não. E mostra ele perguntado. No desse, você já pega o valor. Como é que é? O get pega o valor. É porque quando a gente coloca um método desse para calcular, a ideia, eu posso até fazer com que ele retorne, certo? Posso colocar ali double, ele retorna, certo? Mas uma das ideias dentro da orientação objeto é o quê? É que este cálculo é reservado para dentro da classe, dentro do objeto. Ele que vai fazer, certo? E o único caminho que ele vai ter para fora vai ser com base nos métodos get e set, certo? Ah, então eu tenho um get aqui para fazer a área, mas o cálculo ele vai estar interno e ele vai estar de uma maneira protegida. Ó, aqui eu posso, aqui está public, certo? Mas eu posso colocar isso aqui como private. Posso colocar esse cara aqui como protected. E ele vai efetuar a operação assim como a gente fez aqui no Delphi aqui, ó. Tá? Oi? Pode deixar como private ou como protected, que são operações que vão ser executadas que vai estar dentro do próprio objeto. O objeto executou os cálculos lá dentro, certo? Não saiu para fora, não tem acesso para fora. Ele está só local. É como se eu tivesse acesso para o getSet através da porta, certo? Ilustrando. Aí o cara vem, traz um valor, entrega ali. Aí entra aqui dentro faz o cálculo. Ninguém lá fora vê o que está fazendo e devolve o valor que precisa. E ele não vai. Esse é o correto. O private é que só vale para a classe. O protected vale para a classe e para os seus herdeiros, certo? Vamos pegar um exemplo prático do que seria um caso desse. É, um cálculo de validação de CPF e CNPJ, certo? É um método que tem que fazer, né? Aí eu coloco esse cara, eu tenho uma classe pessoa. Essa classe do exercício que vocês fizeram lá, classe pessoa. Mas a classe pessoa por si só eu não uso, certo? Mas vamos dizer, toda pessoa tem CPF? Nem toda pessoa. Não necessariamente. Hã? Teria que ter, estrangeiro. O estrangeiro não tem. Mas ele não é pessoa? Ele também é pessoa. É, certo? Mas vamos dizer assim, eu tenho a classe pessoa. Não, a gente só vende para profissional. Ah, tá. Só pessoa física nacional. Só pessoa física nacional. Um Dutch. Hã? O objeto é brasileiro. Beleza, vamos lá. Então, se você criar um método que verifica o CPF na classe pessoa, de pessoa eu posso ter cliente. Cliente é um tipo de pessoa? Um tipo de pessoa. Posso ter fornecedor. Fornecedor pode ser um tipo de pessoa que tem CPF? Pode ser.
certo? Então, o que acontece? Se eu criar na classe pessoa, eu vou poder usar esse cálculo para validar CPF, mesmo não tendo esse método na classe cliente nem na classe fornecedor. Que seriam os seus herdeiros. Nem na classe funcionário. Funcionário também tem CPF, certo? Então, o que acontece? Eu posso aproveitar esse cálculo criando ele numa classe acima, certo? Que é o que nós vamos ver depois da prova, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho esses métodos que são calculáveis e que ele possa estar colocado como protected, ele vai valer para a classe e vai valer para os seus herdeiros, certo? Isso vai facilitar um monte. Porque daí, vamos dizer assim, mas eu posso criar um método que valida o CPF na classe cliente. Posso criar um método que valida na classe funcionário. Posso criar um método que valida na classe fornecedores. Beleza. Aí agora o Ministério da Fazenda resolveu mudar o CPF. O CPF vai ter letra. Não podia fazer naquelas pessoas, tipo, você só usa quando você precisa. Não podia fazer o método de verificar o CPF naquelas pessoas e só usar quando precisa. Pode, mas vamos entender assim. Eu tenho o caso. Realmente a Receita vai mudar o CPF vai passar a ter letra. Vocês sabiam disso? Ah, não. Eu decorei, viu? Porque se eu tiver que decorar de novo. Ai, ai, ai. E aí já complicou. É que nem placa de carro. Então, as placas de carro mudou. Mudou de todo mundo? Não. Os dois carros. Só os carros novos. Ou se você transferir de cidade. Se for dentro da mesma cidade e a placa estiver boa, você não precisa trocar. Sim, se você transferir o carro, se precisa. Se você vender, precisa. Se você estiver dentro da mesma cidade, a placa estiver boa, você não precisa trocar a placa. Não precisa. Da antiga para Mercosul? Sim, Precisa. não precisa. Problema teu. Eles olharam para mim e falaram, não, isso tem um momento. Se você mudar de cidade, aí você precisa trocar. Parabéns. Então, eles olharam e falaram, isso daí vai ser fácil para ela. Sim. Chamar isso. Tá bom. Ó, deixamos a parte, a questão da placa. Não. Porque é. Tranquilo? Deu para entender então esse processo? Então, voltando aqui ao formato C Sharp. Então, eu tenho a questão de que da mesma maneira, eu posso colocar como private, como protected, ele vai funcionar igual. Significa, vai valer para a classe e seus herdeiros se for protected. Se for private, só vai servir para aquela classe. Certo? O que que acontece? Bom, então gets e sets são operações. Além de gets e sets, eu posso ter métodos, né? O caso aqui, o double aqui, ó, esse aqui é um get. O nome da classe, o tipo, e aqui eu tenho um nome do atributo iniciando com maiúsculo. Mas eu tenho calc, que é um método, calc área. Qual que é a diferença de um getSet de um método? No método, eu tenho que colocar no final abre e fecha parênteses. Eu coloquei com maiúsculo, mas eu não tenho aqui um atributo calc área, certo? Tá clara essa questão? Sim. Observe aqui, ó. Eu tenho um método que ele não é constructor, não é get, não é set. Ele é um método. E como é que eu identifico um método propriamente dito? Eu tenho tipo, eu tenho a cláusula dele, se ele está private, protected ou public. Eu tenho um tipo que ele vai retornar ou não. E eu tenho o nome do método seguido de abre e fecha parênteses. Certo? Sempre que eu tiver dessa maneira, isso é um método. Certo? Não é getSet, não é constructor. É uma operação que eu quero que ele execute. É uma ação que ele pode executar. Que ele pode retornar nada, ele pode retornar um valor de float, int, double, char, string. Ele tá void, ele pode retornar tudo. Não, void não retorna nada. Só porque tá transparente, tem transparente. Eu tenho, ó, o método, eu tenho abre e fecha. O getSet eu não tenho abre e fecha. O constructor eu tenho abre e fecha. Mas o constructor é o public com o nome da classe.
certo? O get, o método, ele não tem, ó, ele não é o nome da classe, não é nome de atributo, Mas ele, porque ele tá falando que é um não. Ou não? não, ele está dizendo aqui que é um void. Não, aqui ele é um get, ele começa com a letra maiúscula e ele é o nome do atributo, do mesmo atributo, usando, começando com a letra maiúscula. Tá certo? Cada linguagem de programação vai ter os seus padrões. Poderia usar o mesmo padrão do Delphi lá e colocar o get set, seria melhor, certo? Mas esse é um padrão mais usado quando se trabalha em C Sharp, tá? É diferente do Java. No Java é parecido com o do Delphi lá. Você cria o get, cria o set, certo? O C Sharp permite esse formato aqui. Como eu disse, ele tem mais umas 2 ou 3 formas de fazer o get set. Mas na prova, vocês têm que fazer do jeito que eu passei. Tá. Você nunca tem parado assim? O quê? E ela deixou o seu fácil na classe parado? Ah, O método? Não. eu tenho mais uma dúvida. Por que Ah, serve aquele texto lá no fundo assim? serve o quê? Isso texto. O texto. Ah, o dias. Esse aqui? Aqui, o que que significa? Eu tenho aqui, ó, lado, que é um parâmetro. E eu tenho lado aqui, que é um atributo. Certo? Por que que tem o dias? O dias está dizendo que é dele mesmo. Então, quando eu digo dias ponto lado aqui, ele está se referindo a esse cara aqui, e não ao parâmetro. Certo? O Delphi não permite essa operação. Essa é uma operação específica do C Sharp. Ele permite ter o mesmo nome, o atributo com o parâmetro. Certo? Chato, você não vai ter. Isso. Não queria dizer nada. Deixei ele quieto. Não deve nada. Ixi, cara, não, isso, cara. Não, olha para ele. Entendido aqui? Então, eu tenho método e eu tenho get set e tenho constructor. Certo? O método sempre vai ter esse padrão aqui. Vai ser abre fecha. O padrão de iniciar com maiúsculo aqui é para facilitar o processo. Nomenclatura lá atrás que a gente viu. Certo? Facilita o entendimento do que é o método? Facilita. Né? Tá bem claro que se fizer get set diferente do que eu estou passando, vai perder nota, né? Sei do ano passado. É isso aí. Não faço get set assim, não. Professor, mas eu ainda não entendi que os procedure é Word. Não, não precisa ser void. Ah, vai funcionar sendo Word? Poderia ser lunch. Não funciona sendo Word aqui. Não vai alterar Word. Funciona essa alteração aqui. Não é que a questão aqui de ele ser void, ele está colocado como void, por quê? Porque ele vai rodar só interno aqui. Ele está aqui, ó, está colocado como private aqui, como protected. Ele vai rodar dentro, só esse método só funciona dentro do objeto. Se você colocar ele fora, ele retornar um valor, mesmo que eu coloque para retornar valor aqui, ele está como protected ou private, eu não consigo rodar ele lá fora. Se você ver a videoaula quando eu criei essa classe aqui em particular, eu coloquei ele como private, como protected e coloquei ele para chamar. Ele não acha um método, porque o método só vale dentro do próprio objeto, certo? É. Entendi. Oi? Entendeu? Entendi, não compreendi. Não, entendi. Vai levar para casa. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Eu tô vendo você com a prova do crime. Ele tirou. Aham. Mas é uma mesma só. Nossa, mesmo. Tá. Então, o que acontece? Vou seguindo. Aqui tranquilo? Fechou? Alguém tem algum outro questionamento com relação à classe aqui? Que não entendeu direito? Lá em cima no começo, ao declarar da roupa, aí assim, Ah, é sempre assim, você vai ver ali, a ideia de private vai ser, você vai usar
você vai usar no programa, já em seguida ele vai começar dentro da mesma. É como se fosse a declaração da struct lá em C, certo? Sempre coloco lá no começo, né? Eu vou dizer quais são os atributos que compõem. Na sequência, a partir do momento que colocar isso aqui, é o constructor. Beleza? Certo. Fala. Mas, por exemplo, ali no background, se você for declarar com o privilege, é possível isso? Esse aqui? Não, ali é esse. Posso declarar. Assim como poderia colocar todos eles como protected. Aí você vai conseguir acessar lá, né? Não, neste caso aqui não vai fazer diferença. O protected private, nesse momento, não faz diferença. A partir da prova, nós vamos passar a trabalhar com o conceito de especialização de classe. Aí vai fazer diferença. Tá louco? Tranquilo? Você bateu, você já estourou, Podemos seguir? Bom, na classe interface, similar ao que a gente tem lá no Delphi, eu tenho um constructor que não tem atributo nenhum, né? Porque nós estamos criando um console, né? Eu tenho aqui, ó, constructor, nome da classe, nome da classe. Eu não tenho atributos, não faz sentido criar um constructor que inicialize alguma coisa, certo? Esse daí, no caso, é outro. Esse é outra classe. Daí você vai interligar as duas já. Nós fizemos um diagrama de classe, eu tenho a classe quadrado, tenho a classe interface, tenho a classe programa. A classe programa agrega interface e quadrado, não é isso? Que é o que a gente representa aqui, ó. A classe quadrado, ele tem aqui, ó, o quadrado, esse aqui foi o que eu coloquei agora, né? Eu tenho lá o quadrado e a interface, a inter. Esses são os dois objetos, certo? Que estão declarados aqui, ó. Estão declarados como sendo um private e outro protected. Poderia ser os dois private? Poderia. Poderia ser os dois protected? Poderia. Não vai mudar nada para a gente aqui, certo? Declaro o private, aqui é o objeto. Eu tenho o nome da classe e o nome do objeto. Está declarado aqui. Vou instanciar, esse é o constructor. Public, o nome da classe. Classe é programa. Não é isso? Vem aqui e vou instanciar no constructor. Então, coloco o nome do objeto, recebe igual, new, o nome da classe. Certo? Aqui eu estou instanciando o objeto quadrado e o objeto interface. Tá claro? Aí eu vou mandar executar. Então, eu criei uma variável, recebi o resultado da interface, chamei a interface, olha, me forneça o lado, que é o peça lado. Certo? Venho aqui, esse aqui eu vou tirar fora, porque esse aqui é o que eu estava explicando, que eu posso ter mais de um objeto. Aí eu venho aqui, setei o valor do lado no objeto quadrado. Por que que eu sei que setei? Porque esse é o L maiúsculo. Se eu colocar o L minúsculo, ele não vai funcionar, certo? Por que que ele não vai funcionar? Porque o L minúsculo, ele é protegido. Eu não tenho acesso direto a ele. Eu tenho que vir através do canal do getSet, que vai fazer ele colocar o valor lá dentro. Embaixo você chama um void. Aí aqui, neste caso aqui, eu tinha deixado como public lá, certo? Como public, eu posso chamar ele. Do jeito que está aqui, eu não posso chamar. Porque lá embaixo, eu mudei esses caras para ser protegido aqui, ó. Protected Private, certo? Então, o que que se faz? Aqui, aí eu tenho aqui o get area, certo? Aqui dentro do get area, ou então, quando eu setei o lado, então eu vou colocar que ele vai fazer, ó, get area. Então eu vou chamar aqui, ó, o dis.calc área, porque eu coloquei ele como sendo void e coloquei ele como sendo private. E no perímetro a mesma coisa, vou chamar, vou mandar ele calcular o dis, que é da própria classe, calc perímetro, certo? Ele vai calcular e depois vai retornar. Faz sentido? Beleza? Tá? Se quiserem manter como estava ali
e para vocês fica mais fácil fazer diretamente, pode manter. Aí aqui, em vez de protected, ele vai estar como public, aqui como double, em vez de void, e aqui também. Mas eu posso ter métodos que são protegidos. Dessa forma, ele não está protegido, ele está aberto, está liberado para acessar de fora. Você não pode deixar voz. Oi? Pode deixar voz se tiver tudo. Se pode deixar void, se tiver public. Pode. Pode, porque aqui no caso a área e perímetro está recebendo, certo? Posso deixar aqui como void. Aqui. Né? Porque ele não vai retornar pelo nome da função. Se eu deixar o double, significa que ele vai retornar, aí eu tenho que acrescentar o return, que ele vai retornar o valor do cálculo, certo? Se eu deixo o void, eu não vou precisar colocar. Ele pode ser public, void. Oi? Vai funcionar do mesmo jeito. Se colocar assim, eu vou precisar tipo, mostra resultado, que ele ia mostrar direto no calcar e calculir. Não, daí eu não precisaria do get, da área e do perímetro. Diferente, ó. Eu tenho get área e get perímetro aqui, certo? O get que vai retornar. Eu coloquei o método público, significa que eu posso chamar, aqui no caso, eu estou chamando o quadrado.calc área. Ele está executando, mas ele não está retornando o valor. Nada está recebendo aqui, tá vendo? Não tem nada recebendo o valor. Ele está executando o método. É void. Vai lá e calcula, pronto. Ele aciona, como se tivesse na porta um controle remoto. Ele manda calcular aqui dentro. Certo? Calculou aqui dentro, está aqui. Mas ele não recebeu de volta. Certo? Ele vai receber de volta através do get, ó. O quadrado ponto área. Só que com A maiúsculo. O A maiúsculo aqui indica para mim que ele é um get. Certo? O perímetro. Por quê? Porque o nome do atributo aqui, ó, é lá área e perímetro minúsculo. Certo? Então não vai retornar pelo nome minúsculo. Então, na hora da prova, levando em consideração esse conceito aqui, é importante seguir o padrão do get set. Se é get set, ele tem que estar maiúsculo. Ó. O área maiúsculo, ele vai retornar o valor. Perímetro maiúsculo, ele vai retornar o valor. Certo? Se for minúsculo, vai estar errado. Tá claro? Então, ele vai lá e calculou. E aí ele vem aqui, esse cara que está aqui é o get da área. E esse aqui é o get do perímetro. Fez sentido? E desses dois caras aqui, ó, execute-se, programa e tudo mais, esse aqui ainda não é a execução do programa. Se eu pegar o código todo, como está aqui, ó, vim aqui, peguei o código. Vou abrir o online GDB lá. Dentro do online GDB, eu vou ter aqui, vou pegar o C Sharp aqui. Aqui, ó. Eu tenho esse cara aqui, ó, que ele cria automático, certo? Esse é o main, é a classe main lá, certo? Então, ó, veja bem, eu colei ele aqui, ó, até o programa, ó, todo ele até o programa, certo? Mas aqui não executa. Se eu mandar run, ele só vai dar o console.write hello world, certo? Para mim executar esse cara aqui, ó, eu vou tirar esse cara daqui, ó, vou vir aqui, eu tenho que colocar lá. Como é que eu declaro um objeto? Nome do quê? Da classe. Não. É, da classe. Da classe. Nome da classe, programa, o. Na verdade. Eu vou chamar de app igual new programa. E aqui, ó, eu tenho que colocar o abre e fecha, certo? Aí, aqui ele criou o objeto app, o app. Aí eu venho o app ponto executes. E só. Essas linhas aqui, eles são equivalentes aqui, ó, essa parte aqui, no Delphi,
ele é equivalente a esse projeto aqui, ó, certo? É equivalente a esse aqui, ó, ao project aqui, ó, tá vendo? Programa quadrado, certo? Aquele trecho lá é equivalente a isso aqui, ó, certo? Então, o que acontece? Se eu vier aqui, ó, mandar executar, daí ele vai pedir o lado, Sem nenhum errinho, foi. certo? Ele, ele vem aqui, ele pede o valor do lado, você entra, ele calcula a área e perímetro. Bacana? Entendido? Show, né? Principalmente quando funciona, né? Quando funciona fica bacana. O duro é quando não roda, né? Ah, não. O senhor não explicou a melhor parte ainda. Nós estamos pensando. O senhor vai desligar agora. Ixi. Vendido o processo? Tá mais claro como funciona aí o C Sharp? Ó, vem até aqui, esse aqui, tudo são as classes. Por isso tem que ter o diagrama. Não é baseado no diagrama que a gente fez isso aqui? Tem a classe programa, tem uma classe quadrado, uma classe interface, certo? A gente fez esse diagrama? Dá uma luz daquele ensino que a gente fez lá, né? Dos caras. Não, peraí, deixa eu... Veículo. É, Depois. Diego. Vamos só conversar entre isso aí, ninguém se bateu com as ideias. Vixe, ferrou então. quase que eu vi. Nossa senhora, não é assim. Cheguei em casa, tem 80. Sai. Hã? Como é que eu vou saber que eu sou? Isabela. Cara, eu tô aqui com olho estranho. Você sempre assim, se quiser. Pô, nem Tá bom. pesquisa. Vamos focar no que nós temos aqui? A nossa prova é baseada nisso aqui, né? É. Então, o que acontece? Ó, veja bem, na hora que a gente vai escrever, a gente tem a questão de que, né, diferente do C, que a gente tem que colocar o printf lá, o tipo, eu consigo colocar dentro do C Sharp pela sequência entre chaves, certo? Onde começa com 0, 1 é a quantidade de parâmetros que eu tenho aqui para escrever, certo? Então, posição 0 é o área, o 1 é o perímetro, certo? E coloco com aspas fechado aqui, entre aspas duplas, certo? Isso é tranquilo. Para ler, eu uso o console readline e eu tenho que converter ele, porque o readline ele só lê string. Aí você converte o valor para double, no caso. Pode ser para float também, né? Depende do tipo da variável que foi declarado. Line. E line não tem? Usa para coisa. Não? Console.readline e console.writeline. Observando que o read é com R maiúsculo e o L maiúsculo, seguindo o padrão que eu já uso na nomenclatura. Esse line é só popular. Não, eu tenho write line. É porque como tem o read, tem o write já do Pascal, e as linguagens, para não ficar igual, então eles colocam uma coisa. Quer dizer que ele está lendo na linha ou está escrevendo em linha, na linha. Eu vou ler só. Por isso do white line. Se fosse Mas não pode colocar só write, não pode colocar só read. mas só o right funciona. É, Só que daí vai ficar tudo junto, né? Tipo, você pedir várias, vai ficar toda a linha de digitar. o Delphi usa o LN, né? Write LN, que é line new, uma linha nova.
Mas a ideia do console write line e read line é para a gente entender como é que funciona a leitura e a saída, porque em seguida, depois nós vamos entrar na interface gráfica, e daí vai ser formulário, no Se caso, você esqueceu o convert, aí vai tirar. sempre. Olha que mais. Ô, e professor, tem aqui tudo pra Sharp também, né? Convert, key Sharp. Tem que Sharp. Eu passei para fazer a classe pessoa lá. É, isso aí. É, isso mesmo. Professor corrigiu o pessoal. Oi? Corrigiu o pessoal lá. Você pôs ele para rodar, então tá tudo certo. Mas é que a gente não fez mesmo. Só não no teste Sharp. Ah, ai, ai, ai. Aí não pode. Aí ferrou. É, aí. Bacana. Entendido aqui a questão do execute-se, a questão do programa e por que que tem. Alguém ficou com alguma outra dúvida? Bem lembrado que get set tem que ser no meu padrão. A questão é assim, realmente, você tem que entender assim. As empresas de desenvolvimento, elas vão determinar certos padrões de forma de trabalhar. Por que que tem essa determinação? Porque se numa linguagem como C Sharp, que tem várias possibilidades diferentes, se cada um fizer de um jeito diferente, daqui a pouco vira uma bagunça, certo? Então, o que acontece? Geralmente as empresas pedem para seguir aquele padrão. E vocês é a mesma coisa, certo? Então, vai trabalhar com C Sharp para a web, se tem determinado padrão de desenvolvimento, tem que seguir o padrão de desenvolvimento que foi estipulado. Vai trabalhar com desktop? Trabalhe com o padrão definido no desktop, certo? Vai trabalhar desenvolvimento mobile? Mesma coisa, certo? Ou seja, o C Sharp ele ainda permite, dentro desses formatos de desenvolvimento comercial, ainda permite o desenvolvimento de jogos, certo? Que é a mesma coisa que o Java permite. A diferença entre C Sharp e Java nesse quesito é o quê? É que o C Sharp ele não está amarrado com tecnologias muito antigas, como acontece com o Java. Porque o Java fica pesado porque ele é compatível, retrocompatível com uma série de outros equipamentos antigos e que trava ele para dar desempenho, certo? E o conceito orientado a objeto, de certa maneira, ele também exige mais memória. Mas o C Sharp ele libera mais rápido as memórias que não estão sendo utilizadas. O Java ele tem uma demora, um delay maior para poder liberar determinadas instâncias de objetos. Bacana? Tranquilo? Nossa prova é? Pois é. Segunda-feira. Lógico. Por que que nós estamos aqui hoje? Pra começar a semana bem. É, Nós temos duas semanas ativas no 100%. Cada semana vai só comigo. Quando que é do Rock? Terça? quinta. Não, é terça segunda, terça. Na outra. Tá. Melhor ainda, melhor. Pesquisa. Vai passar revisão. Nas próximas vai passar a revisão. Ou seja, quarta-feira tinha revisão do professor. Não, nessa semana vai passar a revisão. Sim. Fechou? Ah, Não não sei sei. tem revisão. É que o código é muita coisa, só que não sei. Que nem agora, pode saber. Ali, não, vai classe 9, então ela vai ter. Quantas classes vai ter? Mas todas elas têm o constructor. Aqui no caso, ele não tem get set na interface, né? Porque não tem atributo, certo? Eu simplesmente vou ler, é método aqui, ó. É que segue o padrão do método. Public, o tipo que vai retornar e o nome. Abre e fecha. Ó, aqui embaixo também. Que não retorna nada, public, tem atributos. Só olha só. O right line, pô. Só Console.writeLine. só check. Um check. É. Lembrar se converte ao inverso. Melhor forma de estudar para garantir que na prova vai bem é escrever. Pega a classe, desenha a classe da classe, cria a classe inteira, certo? Não tem outra forma.
Você tem que saber o que vai escrever. A prova é no papel, não é no computador. Você vai fazer o contrário, não tem como subir. Mas sim, é só fazer isso daí. Só isso aí. Ué, Tá, eu- é só você pegar a folha de trás para frente. Mas- Não tem, desde que tenha o nome da classe criada, ó a indentação aqui, hein, moçada? Ó a indentação aqui, hein? Ó. Eu tenho o nome da classe aqui, eu tenho abre, fecha chave. Esse é o padrão do C Sharp, tá? Você coloca abre chaves aqui no final, certo? C Sharp, o padrão é esse aqui. Se eu pegar esse interface e jogar lá para baixo no código, Vai funcionar do mesmo jeito, é certo? só outra. Na verdade, é que nós temos Visual Studio, que depois nós vamos trabalhar, que no Visual Studio a gente trabalha cada classe num arquivo, como a gente fez no Delphi, certo? É que o Delphi aqui, o Lazarus aqui é uma interface, é uma IDE. Aí nós vamos ter a IDE do C Sharp. É que o C Sharp, o Visual Studio Community, ele é pesado. Então só vamos usar ele no quarto período, certo? O Delphi vai cair na prova? Oi? Vai cair na prova? É bom cair, não é? Não, como se fosse um jeito lá. Vai, não. Só cai, não. Só você chato. Mas É muita coisa mais. o Delphi é bem mais claro para entender as partes. Já não mais estragado, né? Uma vez que nós está bom, é só pedir licença. Um CD um bom, quem me abriu na mão, eita. C Sharp. Chato. Eu posso começar criando pelo objeto mesmo, então faz, né? Tanto faz. Mas tem um pai que fala assim, né? Não, sim, eu achava que eu não ia pensar que não precisava ser nessa ordem Porque também. imagina se você não. A gente já tinha ali a interface no programa. Aí você imagina se criar uma interface sem se saber o que vai ter nas outras coisas. Eu começava pelo objeto. Mas pra quem começar pelo objeto? Eu tô falando que eu achava que ele tinha que ser embaixo. Não tem. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Só que na hora que você está criando do zero, você tem que saber o que vai lá. Não, lógico, né? O único jeito é fazer um objeto. Então, aqui eu avisei, né? Beleza. Alguém? Diego? Renan? Eric? Eduardo? A prova vai ser o hexágono. Posso fechar então? Cada uma Fernando? Todo mundo de lado dos dois.